A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, mandou um ofício aos 11 ministros do Supremo. No documento, ela defende que a Corte mantenha a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância. Dodge falou sobre o tema em uma reunião do Conselho Superior do Ministério Público. O princípio da presunção de inocência é uma garantia pessoal importante em todos os países, é importante também no sistema brasileiro. No entanto, apenas no Brasil, o judiciário vinha entendendo que só se pode executar uma sentença após 4 instâncias judiciais confirmarem uma condenação. Este exagero aniquila o sistema de justiça, exatamente porque a justiça que tarda é uma justiça que falha. A Constituição brasileira também garante não só a presunção de inocência, não só o duplo grau de jurisdição, mas ela garante segurança jurídica e efetividade, que se não forem observados em um sistema adequadamente, o processo criminal não termina, ou só termina quando está prescrito. E é um sistema de amplos, sucessivos instâncias revisoras, ele só atende aos mais afortunados, que podem pagar advogados caríssimos para manter um sistema recursal aberto e evitando o trânsito em julgado da condenação. Outra manifestação veio do comandante do Exército, General Vilas Boas. Sem citar o julgamento do habeas corpus de Lula pelo Supremo, ele fez um comentário em repúdio à impunidade numa rede social. Assegurou à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com os interesses pessoais. Depois da declaração, então, do general Vilas Boas, o ministro interino da Defesa foi procurado e deu explicações. Ao jornal O Globo, o ministro interino da Defesa, Joaquim Silva e Luna, afirmou que o general Vilas Boas tem mostrado coerência, que é uma marca da gestão dele. Que ele, Vilas Boas, tem preocupação com preceitos constitucionais e valoriza nossas bases, que são os anseios do povo, o legado em termos de valores para as gerações futuras. A mensagem é que a população pode ficar tranquila, pois as instituições estão aqui. E prossegue o ministro interino da Defesa. Não é uma mensagem de uso da força, é o contrário. Segundo Luna, Vilas Boas jamais faria algo diferente disso. E não há reprovação dentro do governo, segundo o ministro interino da Defesa. É isso. No julgamento de hoje, o Supremo, mais uma vez, vai estar diante da questão: quando o condenado em segunda instância deve começar a cumprir a pena? A primeira vez que a Corte julgou um caso sobre esse tema foi em 2009. O caso que definiu a primeira jurisprudência exigindo o esgotamento de todos os recursos para iniciar cumprimento de pena foi julgado pelo plenário do Supremo em 2009. Até então, cabia ao juiz de cada caso decidir o início da prisão. O fazendeiro Omar Coelho Vitor atirou 5 vezes contra um homem que teria paquerado a mulher dele em uma feira agropecuária no interior de Minas Gerais. 2 tiros atingiram Dirceu Moreira Brandão na boca e perto da coluna. Na época do crime, em 1991, ele tinha 25 anos de idade. O cara me dá um tiro, 2 tiros, não vai preso, entra com ação, crime não anda, está lá, não é julgado. O autor dos disparos foi condenado por tentativa de homicídio a 7 anos e 6 meses de prisão, mas nunca cumpriu um dia da pena. Tudo por causa de vários recursos à Justiça. Em março de 2001, 10 anos depois do crime, o Tribunal de Justiça de Minas, que é um tribunal de segunda instância, chegou a decidir que a pena fosse cumprida inicialmente em regime fechado. Mas nessa época, os advogados do fazendeiro começaram a recorrer aos tribunais superiores. O recurso especial apresentado pela defesa ao STJ passou por 3 gabinetes até ser rejeitado em 2009 pela ministra Maria Tereza Moura.
Mas a defesa não desistiu. Recorreu à turma de ministros do tribunal. Perdeu de novo, mas apresentou outros recursos, os chamados embargos de declaração, para pedir explicações sobre a decisão. Enquanto essa sucessão de pedidos dos advogados fazia o cumprimento da pena ser adiado e adiado, outro recurso apresentado ao Supremo Tribunal Federal chegava ao plenário da Corte. Os advogados pediam que os ministros deixassem que o condenado ficasse em liberdade até a análise do último recurso. Mas ao discutir em plenário o pedido de habeas corpus do fazendeiro que atirou por ciúme, o Supremo decidiu pela primeira vez que a execução da pena só deveria ocorrer após a análise do último recurso possível. A votação foi 7-4. Votaram contra a prisão de Omar depois da condenação em segunda instância, além do relator, ministro Eros Grau, Marco Aurélio Mello, Celso de Mello, César Peluso, Carlos Aires Brito, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello participarão do julgamento e mantêm até hoje a mesma posição contra as prisões. Gilmar Mendes mudou de posição em 2016, tornando-se favorável à permissão para a prisão de condenados em segunda instância. Desde meados do ano passado, tem declarado que mudará novamente. Foram a favor da prisão de Omar depois da condenação em segunda instância os ministros Menezes Direito, Carmen Lúcia, Joaquim Barbosa e Ellen Grace. Carmen Lúcia é a atual presidente do Supremo e mantém até hoje entendimento a favor das prisões de condenados em segunda instância. Depois dessa decisão, o fazendeiro continuou solto e o caso dele estabeleceu um novo entendimento do Supremo, o de que condenados pela Justiça poderiam ficar em liberdade até o último recurso no Supremo Tribunal Federal. Em 2014, sem que o último recurso chegasse a ser julgado, o crime prescreveu. Não existe mais a possibilidade do fazendeiro ser punido pela tentativa de homicídio. Vamos continuar então relembrando. O outro julgamento importante aconteceu em 2016 e mudou a regra. A maioria dos ministros votou a favor do cumprimento da pena logo após a condenação em segunda instância. Naquela época, várias pessoas estavam sendo presas pela Operação Lava Jato. Fevereiro de 2016. Um habeas corpus, um caso específico. Os ministros do Supremo decidem que réu condenado em segunda instância pode começar a cumprir a pena. Em todo o país, juízes passam a expedir mandados de prisão com base nessa decisão. A Ordem dos Advogados do Brasil e o Partido Ecológico Nacional pedem para o Supremo voltar a discutir o assunto. Em outubro de 2016, por 6-5, o Supremo reafirma que réu condenado em segunda instância pode ser preso porque não fere o princípio da presunção de inocência, que está no inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Votaram a favor os ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Teori Zavascki, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Votaram contra os ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Nesse julgamento, Gilmar Mendes explicou por que mudava seu entendimento, expresso em 2009, para votar a favor da prisão de réu condenado em segunda instância. Não se conhece, no mundo civilizado, um país que exija o trânsito em julgado. Em princípio, se diz que pode-se executar a prisão com a decisão de segundo grau. Uma coisa é termos alguém como investigado. Outra coisa é termos alguém como denunciado, com denúncia recebida. Outra coisa é ter alguém com condenação. E agora com condenação em segundo grau. Quer dizer, o sistema estabelece uma progressiva derruição, vamos chamar assim, da ideia da presunção de inocência. E nós sabemos da nossa experiência. Amanhã um sujeito planta, num processo qualquer, embargos de declaração, e aquilo passa a ser tratado como rotina, a despeito do... O processo ainda não transitou em julgado, vamos examinar, e daqui a pouco sobrevém uma prescrição, com todas as consequências. E o quadro de impunidade. Não há nenhuma dúvida de que a realidade mostra que nós precisamos, sim, levar em conta não só o aspecto normativo, que, a meu ver, legitima a compreensão da presunção de inocência, nos limites aqui estabelecidos a partir do voto
do relator, como também, e aqueles que o acompanharam, como também levar em conta a própria realidade que permite que exigir o trânsito em julgado formal transforme o sistema num sistema de impunidade. A repercussão geral foi decidida no mês seguinte, numa reunião plenária virtual dos ministros do Supremo, formalizando a jurisprudência. Mas Moraes declarou ter a mesma posição de teoria sobre o assunto. Já havia escrito livros para defender que a prisão em segunda instância não fere o princípio da presunção de inocência, porque o condenado pode continuar recorrendo a instâncias superiores. Foi o que disse também na sabatina, a que se submeteu no Senado antes de assumir o cargo no Supremo. Não é inconstitucional a prisão em segunda instância. Como Vossa Excelência disse, não há uma determinação legal, mas também não há impeditivo. Quem deve decidir sobre isso é o Tribunal de Segunda Instância, exatamente porque, e esse é o fundamento jurídico que coloco, porque são primeira e segunda instâncias que podem analisar os fatos, o mérito da questão. Ou seja, primeira e segunda instâncias que podem analisar provas. Declarações recentes do ministro Gilmar Mendes, tanto durante julgamentos quanto em entrevistas, deixaram claro que ele mudou de posição e adotou um entendimento intermediário, sugerido pelo ministro Dias Toffoli. A pena só poderia ser cumprida depois da manifestação da terceira instância, ou seja, do Superior Tribunal de Justiça. Em agosto do ano passado, o ministro concedeu habeas corpus para soltar um homem condenado em segunda instância. Não é incomum que ministros mudem de opinião à luz de novos fatos. Em Portugal, onde participou de um seminário, Gilmar Mendes falou sobre essa mudança de posição. Nessa questão da segunda instância, o meu entendimento, que acompanhei a maioria formada então, é de que nós estávamos dando uma autorização para que, a partir da segunda instância, houvesse a prisão. Pudesse haver a prisão. Portanto, era um termo de possibilidade. Na prática, o que isso virou? Virou uma ordem de prisão. Terminou, com a segunda instância, há uma ordem de prisão. Isso, para mim, é uma grande confusão que nós temos que esclarecer nesse julgamento. Não é? Se o juiz, a partir da segunda instância, pode prender, ele tem que fundamentar, ele tem que dar uma causa, ele tem que explicar por quê ele está determinando a prisão. Se, de fato, há uma automaticidade, nós já temos um outro quadro. Só que nós já temos uma grande confusão. E me parece que é importante o tribunal esclarecer isso de maneira definitiva. Gilmar Mendes vai participar do julgamento desta quarta-feira. A mudança de posição dele alteraria também o placar no Supremo, que poderia passar a ser de 6-5, impedindo a prisão de réu condenado em segunda instância. As atenções amanhã também vão se voltar para aquela que é considerada a ministra mais discreta da Corte. Rosa Weber não dá entrevista e só costuma falar nos autos do processo. No julgamento de outubro de 2016, votou contra a prisão em segunda instância. Se a Constituição, no seu texto, com clareza, vincula o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a uma condenação transitada em julgado, eu não vejo como possa chegar a uma interpretação diversa. De lá para cá, a ministra Rosa Weber analisou 58 pedidos de habeas corpus para livrar da prisão réus condenados em segunda instância e recusou 57 deles. Na maioria dessas decisões, Rosa Weber enfatizou que era preciso respeitar o entendimento do Supremo, mesmo contra suas convicções pessoais. Que a decisão da maioria da Suprema Corte gerou jurisprudência a ser seguida por todos. Na sessão que começou a discutir o habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Lula, Rosa Weber votou a favor de que o Supremo analisasse o HC, embora tenha declarado que era contra o tipo de recurso apresentado ao Supremo. E reafirmou que respeitava a decisão do colegiado de ministros. É que na jurisprudência do plenário, eu, que privilegio o princípio da colegialidade, eu conheço
deste habeas corpus, consubstanciado no aditamento que se ofertou, ressalvando a minha posição pessoal a respeito do tema. Peço vênia às compreensões contrárias e, por isso, senhora presidente, acompanhando a divergência, eu rejeito as preliminares. Se seguir o respeito à jurisprudência definida em 2016, Rosa Weber votará pela prisão de condenados em segunda instância. Mas ela pode entender que, como o assunto estará sendo debatido no plenário, essa deve ser a ocasião para se rediscutir a jurisprudência. Na primeira parte do julgamento do HC de Lula, o ministro mais antigo do Supremo, Celso de Mello, frisou que é em plenário que se firmam convicções. Estamos em sede plenária, onde se reabre o exame pleno da controvérsia.